Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Doce, poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Oh, doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, tua alma cheia proclamar o nome bom que é Jesus. Jesus,
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Eu sou Helena Cristina Grilli e estarei com você neste momento tão especial, levando uma palavra ao seu coração. Estamos juntos todos os domingos pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9, levando fé, esperança e mensagens que fortalecem a alma. Se você nos acompanha pelas ondas do rádio ou se está interagindo com o nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli, o meu desejo é que o seu dia seja profundamente abençoado. Hoje nós estamos dando início a uma nova jornada, uma jornada muito especial. Durante todo esse mês, o Vida Plena preparou uma temporada totalmente centrada naquele que é a nossa razão de viver. O tema da nossa temporada é Jesus, o nome sobre todos os nomes. Sabe, meus amigos, minhas amigas, o nosso grande objetivo nesses próximos programas é falar de Jesus de um modo simples, é falar de Jesus de um modo acolhedor, é falar de Jesus verdadeiro e um Jesus que está bem pertinho de nós. Queremos lembrar ao seu coração que em meio a tantas correrias e lutas da vida real, há um nome que ainda cura, há um nome que sustenta e há um nome que transforma e que salva. É uma temporada para renovar as nossas esperanças, fortalecer a nossa fé e nos lembrar de que sempre é tempo de recomeçar ao lado dele. E para abrir com chave de ouro, o tema do nosso episódio de hoje é Jesus, o nome que transforma histórias. Se você por um acaso sente que sua história estagnou, ou se as marcas do passado têm tentado definir o seu futuro, eu quero te convidar a abrir o coração hoje. Nós vamos ver como o encontro com Jesus tem o poder de mudar o rumo de qualquer trajetória, trazendo sentido e uma nova vida. E para entrarmos nessa atmosfera de milagres e transformações para o seu coração e para a mensagem de hoje, eu quero deixar com vocês o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que palavra poderosa! E agora, ouça esse louvor comigo. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias e está escrevendo os mais lindos recomeços para você. Fique com a canção. Salvador.
Que melodia preciosa! Como diz a letra deste louvor: Jesus me amou, sofreu cruciante dor, a minha vida libertou na força do seu amor. É esse nome, o nome do Salvador, que tem o poder de quebrar as correntes do passado, que tem o poder de reescrever o nosso presente. No nosso episódio de hoje, nós estamos conversando sobre Jesus, o nome que transforma histórias. E falar de transformação é entender que não importa quão quebrada ou sofrida esteja a sua trajetória até aqui, o nome de Jesus traz uma força libertadora que cura as feridas e nos dá um novo rumo. Ele não muda apenas as circunstâncias, ele transforma quem nós somos por dentro. E para que seu coração continue mergulhando nessa certeza, buscando essa transformação, buscando essa paz que só encontramos no nome de Jesus, no nome que transforma histórias, eu quero preparar o teu coração para ouvir mais um hino de poder. Uma canção que você vai declarar que o nome de Jesus está acima de qualquer problema. O nome de Jesus está acima de qualquer diagnóstico que esteja tentando parar a sua vida. Mas antes de ouvirmos o louvor, guarde no seu coração o que diz a palavra de Deus em Filipenses 2, versículos 9 e 10. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então toda situação contrária na sua história tem que se dobrar diante de Deus, diante de Jesus. Receba essa verdade. Eu sou Helena Cristina Grilli. Este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fique com esse louvor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é. Amém! Que declaração poderosa nós cantamos juntos agora. Os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há,
o adorará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há como o coração não se encher de fé, sabendo que servimos a um Deus, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e tem todo o controle em suas mãos. E é por isso, meus amigos e amigas, que nós estamos ministrando hoje sobre Jesus, o nome que transforma histórias. O nome de Jesus não é apenas um nome bonito, é um nome de autoridade, é um nome de vitória. Quando a sua história parece trancada, quando o livro da sua vida parece não ter mais páginas de alegria, ele vem com o seu poder e abre caminhos onde não existem. Ele muda decretos, ele muda cativeiros, ele transforma o choro em uma nova canção. Mas você sabe qual é o segredo por trás de todo esse poder e dessa transformação? O segredo é que esse poder não se move por forças ou por violências. Ele se move por amor. E para transformar a sua história, esse Jesus tão grande, tão glorioso, decidiu se fazer-se pequeno, decidiu vir ao mundo, decidiu morrer numa cruz para transformar a nossa história. Ele deixou o esplendor da sua glória, ele deixou o seu trono de majestade e veio a este mundo por mim e por você. Ele caminhou até o Gólgota, ferido, sofrendo a nossa dor, para que hoje nós tivéssemos o direito de recomeçar. Prepare o seu coração. Vamos adorar a Deus com mais um hino. E este hino, ele vai enaltecer e ele vai falar quão grande foi o amor de Deus para conosco. Eu sou Helena Cristina Grilli, este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias de amor e transformação na sua vida. Ouça comigo. Deixou o esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou.
hino forte. Que mensagem profunda acabamos de ouvir. De fato, não existe amor maior do que o de Jesus por nós. E é esse amor que nos resgata e nos dá uma nova trajetória. E agora, queridos ouvintes da 87.9 e você que nos acompanha no YouTube, nós chegamos a um dos momentos mais aguardados do nosso programa, o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Hoje, para ministrar ao seu coração dentro do nosso tema, Jesus, o nome que transforma histórias, eu tenho alegria e uma honra muito grande. Aqui no estúdio está conosco o meu esposo, o Wilson Soares Gama, quem vai trazer-nos a mensagem. Wilson, seja muito bem-vindo ao programa Vida Plena. Que alegria ter você aqui somando conosco nesta temporada tão linda sobre o nome de Jesus. Eu sei que Deus colocou uma palavra de poder, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação no seu coração para a vida de cada um que está nos ouvindo agora. Obrigada por estar aqui com a gente. A palavra está com você. Pode saudar os nossos ouvintes. Olá. A população mundial excede a 8 bilhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas, sem exceção, está sendo olhada por Deus neste momento. Deus vê os seus acertos, os seus erros, as suas alegrias, as suas angústias, os seus medos, expectativas e até os seus anseios. Muitas sabem que Deus existe porque ouviram falar dele. Outras, mais privilegiadas, sabem que ele existe porque já tiveram uma experiência real e podem dizer com convicção que ele é Deus. Muitas outras pessoas não acreditam que Deus exista. Outras não se importam se ele existe ou não. Seja qual for o pensamento que cada uma dessas 8 bilhões de pessoas tem em relação à existência de Deus, nada disso importa num aspecto. Se crerem, ele é Deus. Se não crerem, ele continua sendo Deus. Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Criou o homem e a mulher e deu a eles o livre-arbítrio. Daí ser uma questão pessoal de cada um acreditar nele, na sua palavra e nas suas promessas. O amor de Deus pela sua criação e em especial pelo homem e a mulher é tamanho que, para nos livrar do pecado e da morte, não hesitou em entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Sim, Jesus, o unigênito Filho de Deus, veio a este mundo com apenas uma incumbência: resgatar aqueles que se haviam perdido. Hoje falarei sobre a história de algumas pessoas da Bíblia que bem ilustram o que significa um encontro real com Jesus e a transformação que ele provocou em cada uma dessas pessoas. Por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 5, versículos 27 a 31, temos o seguinte texto: E depois disso saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Antes de ser chamado por Jesus, Levi, que também se chamava Mateus, era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos para o governo romano. Os publicanos eram geralmente mal vistos pelos judeus da época porque trabalhavam para Roma e frequentemente eram associados à corrupção e à cobrança abusiva de impostos. Mateus não era um líder religioso nem alguém admirado pela sociedade. Mesmo assim, Jesus o escolheu para ser discípulo. Aprendemos aqui que Deus não chama apenas os mais preparados ou os mais respeitados. Ele chama pessoas dispostas a responder ao seu convite. Vimos aqui a prontidão de Mateus. Ao ouvir o chamado, ele não titubeou, se levantou e seguiu a Jesus. Mateus mostrou que quando Deus chama alguém para si, para a sua obra, espera uma decisão concreta para esse novo caminho que vislumbrou para a pessoa a quem escolheu e chamou. Mateus teve a sua vida transformada radicalmente. De um simples coletor de impostos mal visto pelos judeus, passou a ser testemunha viva e ocular de todos os ensinamentos e milagres que Jesus fazia.
Não passou a crer em Jesus por apenas ouvir falar dele, mas porque teve uma experiência real com ele. A história de Mateus nos remete à história de um outro publicano, um homem chamado Zaqueu, cuja história foi narrada em Lucas 19, dos versículos 1 a 10. E transmite uma mensagem poderosa sobre graça, transformação, salvação. Diz o texto bíblico: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um cobrador de impostos rico e muito mal visto pela população, assim como Mateus. Por ser de baixa estatura e curioso para ver a Jesus, ele sobe em uma figueira. Quando Jesus passa, não apenas o viu, mas o chamou pelo nome e disse que ficaria em sua casa. Esse gesto surpreendeu a multidão, que criticava Jesus por se associar a alguém considerado pecador. O preconceito prevalecia entre aquelas pessoas. Mas por que Jesus tomou a iniciativa de se aproximar de Zaqueu? Ora, ele mesmo explicou o motivo ao dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aprendemos aqui que ninguém está fora do alcance do amor e da misericórdia de Deus. A transformação de Zaqueu foi tão profunda que, após receber Jesus, Zaqueu decidiu dar metade dos seus bens aos pobres e a devolver 4 vezes mais a quem havia prejudicado. Notem que a mudança de Zaqueu não aconteceu porque Jesus lhe impôs uma obrigação, mas foi espontânea, fruto de um encontro que transformou o seu coração. A sociedade enxergava Zaqueu apenas como um pecador e explorador. Jesus, porém, viu nele alguém capaz de mudar radicalmente e de responder ao chamado de Deus. Nesse episódio, Jesus, demonstrando que a salvação alcança todas as pessoas, afirmou que Zaqueu também era filho de Abraão, lembrando que ele pertencia ao povo de Deus, apesar da rejeição social que sofria. Sim, Zaqueu fez um esforço incomum para ver Jesus, e esse desejo sincero de vê-lo e buscá-lo foi recompensado. Sua atitude demonstrou abertura e desejo de conhecer mais. A sua história ensina que quem procura a Deus com sinceridade pode encontrar muito mais do que esperava. Assim como ocorreu com Zaqueu, Jesus vê valor em pessoas que os outros desprezam, oferece acolhimento antes da condenação e transforma vidas por meio do seu amor. O verdadeiro encontro com Cristo leva à mudança de coração e de atitudes. Outra história que escolhi narrar está no livro de João, capítulo 4, versículos 1 e seguintes. Diz o texto: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Como vimos, o texto narra a história de uma mulher que ficou conhecida como a mulher samaritana. Aquela mulher carregava barreiras sociais, religiosas e pessoais. Era mulher, era samaritana, um grupo desprezado pelos judeus, e tinha uma vida marcada por relacionamentos difíceis. Jesus conversou com ela, revelou conhecer a história dela e lhe ofereceu água viva. Jesus estava lhe oferecendo uma vida nova dada por Deus, a presença do Espírito Santo naquela nova vida, algo que excede as necessidades materiais de qualquer ser humano. Após aquele encontro impactante, aquela mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e anunciou a todos que encontrou alguém que conhecia sua vida inteira. A samaritana teve uma reação imediata e transformou-se numa missionária. Ela se tornou a ponte pela qual toda uma cidade conheceu a Jesus. Ela não esperou saber tudo, nem saber e se tornar uma especialista. Simplesmente compartilhou a sua experiência real com Jesus. O ensinamento de Jesus aqui é de que o amor de Deus ultrapassa barreiras étnicas, religiosas, sociais e morais. Isto é, Deus busca pessoas sem fazer distinção. Jesus falou àquela mulher sobre a água viva, afirmando que quem dela beber nunca mais terá sede. Essa água simboliza a vida espiritual que Deus oferece. Jesus ensinava a ela que bens materiais, relacionamentos, sucesso ou reconhecimento não conseguem preencher completamente o coração humano. Somente Deus pode fazê-lo e que a verdade transforma, mas não condena. Jesus revelou conhecer toda a vida daquela mulher, incluindo seus relacionamentos passados. Contudo, não a humilhou nem a rejeitou. Aí, ele deixou claro que Deus conhece as nossas falhas, mas oferece restauração e transformação em vez de mera condenação. Outra história que resolvi compartilhar aqui é a de Nicodemos e consta no livro de João, no capítulo 3, versículos 1 e seguintes. Pois é, o encontro entre Jesus Cristo e Nicodemos, narrado no capítulo 3 do Evangelho de João, transmitiu e ainda transmite uma das mensagens centrais do Evangelho. É a necessidade do homem ter um novo nascimento, mas um nascimento espiritual para entrar no reino de Deus. Jesus não estava falando de um nascimento físico, mas de um nascimento da água e do Espírito. Nicodemos era considerado um dos fariseus, ou seja, pertencia a um grupo religioso e político do judaísmo antigo e que eram conhecidos por seguirem rigorosamente a lei de Moisés e as tradições judaicas. Sabemos que Jesus sempre fazia críticas a alguns desse grupo, principalmente pela hipocrisia de se preocuparem excessivamente com a imagem pública de santidade, mas serem egoístas e desprovidos de misericórdia e de justiça. Da conversa de Nicodemos com Jesus, nós aprendemos que a religião por si não basta. Nicodemos era um mestre da lei, era religioso e respeitado, mas mesmo assim, Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo. O que Jesus lhe ensinava é que conhecimento religioso, posição social ou boas obras não substituem uma transformação interior. Quando Jesus falava em nascer da água e do Espírito, ensinava que a verdadeira mudança espiritual acontece pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa e não por vontade própria de cada um de nós. Jesus ensinou a Nicodemos que a fé é o caminho para a salvação, e é exatamente nesse mesmo diálogo com Nicodemos que aparece um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é que a salvação é oferecida por amor,
e recebida mediante a fé. Não depende da vontade ou das obras do homem ou da mulher. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós porque e para que ninguém se glorie. É o que está escrito em Efésios 2, 8, 9. Um detalhe que nos chama a atenção é que Nicodemos foi até Jesus à noite, talvez por medo ou dúvidas. Jesus o recebeu e respondeu às suas perguntas. Isso mostra que Deus colhe e acolhe quem o procura sinceramente, mesmo em meio a incertezas. Ali Jesus ensinou que um encontro com ele mostra que a verdadeira mudança não é apenas exterior, mas interior, afetando pensamentos, valores e atitudes, e que a transformação começa no nosso coração. A principal mensagem do encontro entre Jesus e Nicodemos é de que ninguém entra no reino de Deus apenas por tradição religiosa ou mérito próprio. É necessário experimentar uma renovação espiritual pela fé em Cristo e pela ação do Espírito Santo. Quem encontra Cristo torna-se testemunha. Lembremos que após a conversa com Jesus, a mulher samaritana deixou o seu cântaro, foi à cidade e anunciou o que aconteceu. Seu testemunho levou muitos samaritanos a crerem em Jesus. A lição é que uma experiência autêntica com Deus naturalmente produz testemunho e impacto na vida de outras pessoas. É interessante observar que os capítulos 3 e 4 de João colocam lado a lado duas pessoas muito diferentes. De um lado, Nicodemos, homem religioso, instruído e respeitado, e do outro, a mulher samaritana, mulher, estrangeira, marginalizada e com reputação questionada. A ambos, Jesus oferece a mesma verdade fundamental, uma nova vida em Deus. Resumindo, a principal mensagem do encontro com a mulher samaritana é que Deus busca todas as pessoas, independentemente do seu passado, e oferece uma vida nova, capaz de satisfazer a sede espiritual mais profunda do ser humano. O que Deus espera e quer de nós é que ouçamos a sua voz, que acreditemos que Jesus é o único caminho até Ele e que por ter entregue a sua vida por nós na cruz, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que esta palavra possa encontrar refúgio no seu coração e que você possa aceitar a Jesus como o Salvador que Ele é. Que o seu encontro te permita receber a água viva e a sua vida seja totalmente transformada. Não importa a sua situação atual, Deus te receberá do jeito que você está e do jeito que você é. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal.
fui noites sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Que mensagem maravilhosa, que renovo para as nossas vidas. Wilson, muito obrigada por trazer essa palavra com tanta unção e cuidado. É um privilégio ver o seu coração comprometido em anunciar este nome que realmente transforma histórias. Que Deus continue usando a sua vida para levar esperanças a tantas pessoas. Muito obrigada. E você que ouviu essa palavra, sinta agora o peso dessa verdade. Jesus é o único nome capaz de reescrever o seu passado e garantir o seu futuro. Talvez você esteja vivendo uma história marcada pela dor, pela solidão ou pelo erro, mas o nome de Jesus foi dado para salvar, para curar e para restaurar. Eu quero fazer um convite muito especial a você agora. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, ou se você se distanciou dele e quer recomeçar hoje, não deixe esta oportunidade passar. A transformação que você busca começa em uma entrega simples. Uma entrega que somente basta você falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu reconheço que preciso de ti na minha história. Se essa é a sua decisão agora, ore comigo onde você estiver. Piano de falar com Deus em concordância, oremos. Senhor Deus e Pai eterno, nós nos curvamos agora diante da Tua presença, reconhecendo que o nome de Jesus é o único que tem autoridade para atravessar qualquer barreira. Senhor, alguém me ouvindo agora que está com o coração pesado. Talvez essa pessoa pense que a sua história chegou ao fim e que não há mais saída, que as feridas são profundas demais. Mas nós invocamos agora o nome que está sobre todos os nomes. Jesus, autor da vida, entra agora com teu poder transformador no coração deste ouvinte. Onde havia trevas, traz a luz. Onde havia medo, traz a tua paz que excede todo entendimento. Senhor, que hoje não seja apenas mais um dia, mas sim um dia de recomeço. Pela fé entregamos o passado dessa pessoa nas tuas mãos. Tudo o que foi vivido, os erros, as falhas, as lágrimas, nós entregamos aos pés da cruz, porque nós cremos que pelo teu sangue precioso a história desta pessoa está sendo reescrita agora. Pai, sela essa decisão no coração deste filho, desta filha tua, que a partir desse instante eles possam sentir o teu abraço, que eles possam sentir o teu perdão e que eles possam sentir a força do teu Espírito Santo conduzindo cada passo. Que eles sintam a certeza de que nunca estarão sós. Jesus, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso Salvador e tu és o nosso melhor amigo, e nós te agradecemos, porque o que aconteceu hoje aqui não foi obra do acaso, mas foi o teu amor alcançando vidas. Toma o controle, guia,
restaura e abençoa essa nova criatura. Nós te louvamos, nós te adoramos e te entregamos esta decisão com alegria no nosso coração. E em nome de Jesus Cristo, o nome que liberta, o nome que cura e o nome que salva, nós te entregamos este dia. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro.
E assim chegamos ao final de mais um encontro abençoado aqui no nosso programa Vida Plena. Meu coração se enche de gratidão ao ver como o nome de Jesus foi exaltado hoje e como ele nos visitou através da palavra e do louvor. Quero deixar um agradecimento muito especial a você, ouvinte da nossa FM Pimenta Bueno 87.9, e você que nos acompanhou pelo nosso canal no YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Obrigada por cada comentário, por cada compartilhamento e por cada curtida que ajuda a espalhar essa mensagem de esperança. E eu quero convidar você para caminhar conosco também pelas nossas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, Helena Cristina Grilli, e na página Inspirar Pessoas. No Facebook, Helena Cristina Grilli, e no nosso YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se esta mensagem falou ao seu coração, comente nas nossas páginas, nos nossos stories, compartilhe, se inscreva, dê um like e envie nosso canal para alguém. Seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Às vezes, uma mensagem compartilhada pode alcançar um coração que estava precisando exatamente desta palavra. E não se esqueça, estamos juntos todos os domingos pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e no nosso canal do YouTube, Programa Helena Cristina Grilli, das 12 às 13 horas, horário de Rondônia, e das 13 às 14, horário de Brasília. E eu também não posso de fazer um comentário com vocês. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o Gustavo, meu neto, que sempre participa conosco trazendo os versículos e as reflexões do programa Vida Plena. E eu quero dizer que o Gustavo passou por um período de dengue, ficou alguns dias mais debilitado, mas graças a Deus está se recuperando e se restabelecendo aos poucos. Por esse motivo, ele não participou destes últimos programas, mas eu tenho certeza de que logo estará novamente conosco, compartilhando sua alegria, suas palavras e participando deste momento tão especial que construímos juntos todos os domingos. E eu quero agradecer também o carinho, as mensagens e as orações de tantas pessoas. Tenho certeza que todo esse cuidado e carinho fizeram diferença nesse processo de recuperação. Logo, logo, ele estará de volta conosco no programa Vida Plena. Continue intercedendo pela vida dele e pela recuperação. Foi uma alegria muito grande ter a companhia do meu esposo Wilson Soares Gama, aqui hoje trazendo essa palavra que edificou nossas vidas. E eu sou Helena Cristina Grilli, estive aqui com o Wilson Soares Gama e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve as mais lindas histórias. Que a paz de Jesus seja com você e com toda a sua família. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.